O Álvaro Caldas é jornalista há muitos anos, há muito tempo, e na década de 70 foi preso. Ele atuava na luta armada por meio do PCBR. E hoje ele está aqui de volta ao prédio do DOPS. Álvaro, como é que foi sua passagem aqui? Olha, minha passagem aqui foi... De fato, eu passei aqui 2 vezes. Eu passei aqui, a primeira vez em 68, que eu fui preso numa pichação. Eu então era repórter do Jornal do Brasil, cobria Palácio Guanabara para o jornal e militava num grupo chamado da Dissidência, que era a dissidência do Partido Comunista. E nós fomos presos numa pichação. Então eu, o Aurelinho, que é filho do Aurélio Buarque de Holanda, mais 5 pessoas. E fomos trazidos para cá. Agora, foi pré-AI-5. Então foi uma passagem que fomos pichados, né? Houve tomada de depoimento, mas, quer dizer, não havia ainda um clima de repressão como viria a ocorrer depois do AI-5, 69. Então eu voltei para cá já em 70, no início de 1970, quando fui preso. Quando fui para a clandestinidade, eu continuava ainda no Jornal do Brasil. Eu fui repórter do Jornal do Brasil durante 6 anos nessa época. E quer dizer, clandestinidade eu estava militando no PCBR. Enquanto militante do PCBR, eu fui preso. Fui levado para o doicote. Passei quase 3 meses no doicote, onde fui torturado como todos os que eram presos naquelas circunstâncias. Depois fui trazido para cá. Um belo dia eu sou transferido, sou colocado dentro de um camburão, saio lá do doicote na Barão de Mesquita e desembarco aqui, para minha surpresa, na porta do DOPS. Então eu entro nesse prédio, subo essa escada aqui, tem um elevador antiquíssimo aqui, não sei se ainda existe, eu vou rever hoje, né? E aqui, quer dizer, era para nós que estávamos no DOPS um momento de refresco muito grande. Estávamos na PE, um momento de refresco muito grande, porque aqui não se torturava nessa época. Nós íamos para cá para prestar depoimento. Então eu fiquei aqui cerca de 10 dias, num celão, no 3º andar. Quer dizer, era uma carceragem meio mal cuidada, suja. Lá dentro tinha uma cela chamada Ratão, que era uma coisa horrorosa, né, que era uma solitária. E daqui, então, eles faziam uma triagem. Eu fui enviado para a Vila Militar, no quartel da Vila Militar, no Regimento Sampaio, onde fiquei 1 ano lá enquanto corria o meu processo, o inquérito da Auditoria Militar. Álvaro, você escreveu o livro Tirando o Capuz, que foi um dos primeiros livros que aponta o nome de torturadores do regime militar. Estamos chegando ao final do trabalho da Comissão Nacional da Verdade e eu te pergunto, quantos militares eles podem apresentar como tendo participado da tortura, desaparecimentos e mortes no Brasil? Olha, eu não sei o número exato de torturadores, mas eu sei que essa relação aumentou muito com as investigações, seja da Comissão Nacional, seja da Comissão Estadual do Rio e de outras comissões. Quando eu escrevi o Tirando o Capuz, me baseei numa experiência pessoal e de amigos, né, de companheiros que estavam presos comigo. Então eu fiz um levantamento e no livro, que saiu ainda na década de 80, então eu corri riscos com isso, porque eu não só denunciei, relatei e descrevi a tortura, como dei nome dos torturadores. Esses nomes, muitos deles estão aí ainda, né? Nós, inclusive da comissão, chamamos para depor alguns, não foram. Alegam que a Comissão Estadual não tem competência e outros alegam que estão doentes, estão hospitalizados, não podem sair de casa. Isso. Mas a Comissão Nacional, agora no relatório final, ela vai dar uma lista que eu acredito seja superior a 200 nomes de torturadores, né? A maioria oficiais das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Claro que tem Polícia Federal, claro que tem o DOPS, né? Mas essas polícias eram coadjuvantes, porque a repressão no Brasil ela foi uma operação armada pelo Estado brasileiro, né? E aí as Forças Armadas tiveram um papel preponderante. Álvaro, como é que você vê a possibilidade de se fortalecer as instituições policiais a ponto de se evitar que elas sejam periodicamente usadas por ditadores como braços armados dos seus regimes? O que é possível fazer constitucionalmente
para que as polícias fiquem à margem disso, que elas não sejam usadas como elas são usadas periodicamente? Eu acho que isso devia ser levado realmente ao Congresso, que é uma questão política, né? Quer dizer, há manifestações na rua, a gente sabe, quer dizer, acompanhou repressão, né? É uma coisa violenta, continua, quer dizer, é uma coisa que é um prolongamento do que foi na ditadura, de certa forma. Então é preciso que essa coisa seja regulamentada no Brasil, né? Que é as manifestações, né, os protestos, isso que é uma coisa natural num país democrático, sejam permitidos, controlados dentro da ordem, dentro da democracia. E nós, quer dizer, ao vir aqui no prédio do DOP, estamos também com essa intenção, quer dizer, recuperar esse prédio, um prédio central de tortura, e não foi só na ditadura militar, não, isso vem desde o Estado Novo. Getúlio Vargas prendeu gente aqui, Graciliano Ramos passou por aqui. Então, tem uma história muito grande. É um prédio, né, arquitetonicamente bonito e que nós queremos fazer no Museu da Memória, exatamente para fortalecer essa luta nesse sentido, né, de manter os locais, inclusive para gerações novas que pouquíssimo conhecem dessa história e desse prédio e da repressão política no Brasil.